Olá, turma, tudo bem com vocês, queridos? Espero que sim. Vamos a mais uma aula de literatura, hoje falando sobre a biografia de Machado de Assis, ok? Bem, Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, foi precursor do realismo brasileiro e fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras, sendo esse um de seus maiores e mais importantes feitos. Ele publicou mais de 200 contos, 10 romances e demais publicações de diversos gêneros, como folhetins, peças teatrais, contos e crônicas, tornando-se grande referência como cronista de sua época. O autor presenciou acontecimentos históricos como a abolição da escravidão e a passagem do Brasil Império para o Brasil República. O escritor epilético, gago e descendente de escravos, nascido em 21 de junho de 1839 no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, viveu 69 anos, morrendo em 29 de setembro de 1908. Machado de Assis é considerado até hoje o maior escritor brasileiro, ok, pessoal? E quanto à carreira dele? Vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele. A carreira dele, deixa eu pegar aqui o marca-texto, foi marcada por grandes feitos, tá? Sendo suas crônicas um deles. Então, a obra de maior destaque dele, pessoal, são realmente as crônicas, tá? Machado falava muito sobre a sociedade local da época, tendo mais de 40 anos de observação e crítica da sociedade, o que resultou na produção de um total de mais de 600 crônicas. Ainda em vida, conseguiu ascender socialmente, tendo em vista que era nascido de família humilde. Tornou-se um homem muito respeitado, ocupando diversos cargos políticos. O autor criticou valores burgueses. Lembra que a gente falou, né, na nossa aula anterior, que essa era uma característica dos autores realistas, né? Eles criticavam muito a sociedade e a maneira que a sociedade se comportava. Instaurou o realismo psicológico, claramente visto em seus romances, por fazer diálogos diretos com o leitor, e também por conta de pensamentos pontuais que surgem ao longo da narrativa, como uma reflexão sobre os acontecimentos que se passam no romance. Então, gente, isso daí tem a ver com a conversa que ele faz com o leitor. Ele tenta dialogar com o leitor, ele faz pausas dentro do texto dele, inserindo o leitor dentro daquele contexto, tá? Para que o leitor participe também da história. Essa é a intenção. Machado tratava com frequência sobre a ascensão social e a manutenção das aparências sociais por meio de críticas à burguesia, dando luz ao realismo brasileiro. Falamos sobre isso na nossa última aula, né? Suas obras, recheadas de ironia, abordam o que o autor observava na sociedade da época. O Rio de Janeiro passava por uma transição da falta de infraestrutura, ganhando planejamento baseado no urbanismo de Paris, na França. Sofisticação para satisfazer a proeminente parcela burguesa da população da época. Estima-se que de 200 mil cidadãos cariocas, 100 mil eram escravos e desse total apenas 20% eram letrados, configurando uma população em que 80% eram analfabetos. Suas obras, tá? Sua carreira pode ser dividida em duas fases, tá? Sendo a primeira mais romântica, predominando obras como seu primeiro romance, Ressurreição, sua primeira peça, A Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos, e o livro de poesias Crisálidas. A fase romântica perdurou entre 1864 e meados de 1878.
Sua segunda fase teve início com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro escrito logo após ser internado devido ao seu quadro de epilepsia, que o forçava a tomar remédios fortes que desgastavam a sua saúde. Ainda internado, chegou a enviar alguns capítulos do romance à sua esposa, Carolina Augusta Xavier de Novaes. Como um marco entre uma fase e outra, percebe-se que nessa nova fase, Machado apresenta fortes traços de pessimismo e ironia, que se tornam grandes características da obra do autor, acompanhando-o até seus últimos dias.